Eu vejo como mais que conforto. Porque, sim, para mim, conforto é estar no abraço da minha mãe, coisas assim, bem simples. Não precisa muito. Mas na cidade, a cidade para mim é um lugar onde você tem muita infraestrutura, muitas coisas que não são vivas. Se você não tem animais, vegetação, as pessoas para amar, pessoas para fazer comunidade. Então, você está sozinha agora, sozinha numa cidade enorme. A cidade para mim também às vezes é muito individualismo, tem pobreza. Você sozinha precisa encontrar uma maneira de fazer mais dinheiro. E foi a primeira vez para mim, aos 19 anos, que eu senti, tenho esse estresse. Mas foi muito bom para aprender também. Nós vamos ler mais esse fragmento aqui e depois vamos seguindo para um outro encaminhamento, já para o final. Encontro com Paula no Bar Bolu. O lobby é luxuoso. O piso de madeira brilha embaixo das mesas e cadeiras creme e bordô. As banquetas combinam com os tons sépia das paredes e pinturas. A adega de vinhos abriga umas 300 garrafas no fundo daquela sala luminosa e ampla. O sol cintila através da janela com vista para Knightsbridge, fazendo as taças suspensas por um fino suporte de metal brilharem. Agradeço a Deus que botei uma camisa essa manhã. Meu estômago está se revirando. Me sinto uma fraude. Tudo que sei sobre restaurantes foi adquirido numa pizzaria do interior, em que trabalhei todos os fins de semana e no verão, pelos últimos 5 anos. Eu não entendo inglês, muito menos se for com sotaque de Londres. Até em francês, minha timidez faz com que conversar com estranhos seja estressante. Como pude achar que teria chance trabalhando em restaurante chique como o Bar Bolu? A recepcionista volta. Meu desconforto cresce a cada passo que ela dá. Minhas palmas estão suadas, minhas axilas também. Ele está numa reunião. Eu suspiro. Claro que está. Quem esperaria conhecer o maître de um dos restaurantes mais famosos de Londres, só aparecendo, sem avisar? Gabriel, de Longueuil. Eu vou embora agora, sem querer forçar minha sorte. Posso te oferecer um café enquanto você espera? Sentada calmamente no bar, de pernas cruzadas e coluna reta, mergulho meus lábios na espuma densa do cappuccino. Floral, delicioso. Eu relaxo e até consigo sorrir para o barista. Envergonhada, meu olhar retorna imediatamente à minha xícara. Quando eu olho para cima novamente, eu vejo um homem de cabelo escuro, quase preto, nos seus 40 anos. É ele. Ele se aproxima com um passo certeiro. É um momento bem ruim, ele lamenta, apertando minha mão, com um toque firme e quente. Eu penso em desaparecer. Será que é por conta da promessa que ele fez ao meu tio, que ele traz o banquinho mais próximo e se senta ao meu lado? Seus olhos pretos como carvão, penetrantes e suaves, se conectam com os meus. Meu par de íris, manchados pela vergonha, provavelmente imitam o verde brilhante das garrafas Perrier, atrás do balcão de mármore. Seu tio me disse que você está procurando por um emprego. Você vai ficar por alguns meses? 6 meses. Bom, pelo menos minha passagem de volta está marcada para daqui a 6 meses. Mas eu posso mudar isso. Você conhece alguém daqui? Não, ninguém. Eu vim sozinha. Ele me pergunta se eu tenho alguma experiência em restaurantes. Incapaz de mentir, eu conto a ele sobre o meu trabalho na pizzaria. Nesse bistrô, amado pelos turistas da região, eu cresci rapidamente. Quando eu era adolescente, era um dos únicos lugares em que eu poderia me destacar. As donas, 2 jovens mulheres espirituosas, estavam sempre me incentivando e me dando novos desafios. Na verdade, elas foram as pessoas que me motivaram a começar a viajar. Eu comecei como uma ajudante de garçonete, depois como ajudante de cozinheiro, depois fui gerente das cozinhas. Paulo sorri, tocado. Aqui eu me entrego. Não tenho nenhum conhecimento de gastronomia e confundo snacks com culinária fina. Porque eu revelei minha incompetência num lapso de espontaneidade. Você é fofa. Você me lembra eu, quando eu tinha 16 anos. Eu estava indo para Nova York. Pensativo, ele brinca com os dedos, girando os dados do meu destino.
Vou tentar encontrar algo para você. Paulo segura minha mão entre as dele por um momento. Depois, com uma miragem, ele levanta e desaparece atrás das portas de vai e vem da cozinha. Eu saio do restaurante rindo para mim mesmo, me parabenizando pela minha ingenuidade crônica e pelas minhas ações, que são tão idiotas quanto corajosas. Uma sombra de medo se manifestou atrás da minha repentina leveza. Se ele por algum milagre me ligar, o que devo fazer? Com sorte, vou ser contratada como lavadora de pratos. Eu sei como esfregar potes no fundo da cozinha. Não sei se vai ter tempo, mas outro trecho que eu queria compartilhar falava mais do racismo em Londres, que eu acho muito importante de falar um pouquinho. Antes que a gente passe então para esse trecho, queria que você me falasse um pouco se no seu processo de escrita, no momento que você vai escrever, se os autores com que você divide seus dias, sua leitura, ela te ajuda, ela te participa. Mais precisamente, quais são os autores assim, que mais te ajudaram ou te chamaram no processo da escrita? Né? Eu, por exemplo, tive um encontro muito forte com Borges, né? O Jorge Luiz Borges, que foi motivo da minha dissertação de mestrado. O Borges dizia que todo escritor é um leitor, né? E o que ele fazia era sempre repetir outros autores. Então, essa repetição, evidentemente, é uma repetição criadora, uma repetição em diferença. Então, no momento que você escreve, você sente que esses outros autores com que você já compartilhou sua história de leitura desaparecem, eles ajudam, no mínimo, de uma maneira fantasmagórica, ou não? A sua experiência com a escrita parte de uma leitura mesmo do cotidiano? Eu leia muito de criança. E então, acho que me influencia muito uma escritora em particular da França, que se chama Comtesse de Ségur. Ela morava num castelo lá na França, mas ela escrevia sobre as crianças, muito psicológico. E porque uma criança com mais defeituosa, que ela não a tratava bem, porque como que a criança depois tinha problemas com as outras crianças. Isso me ajudava muito de criança, como eu falei antes. Mas leia muito e depois, até hoje, não leio muito, que é uma coisa ruim, porque eu penso, tenho que conhecer todos os autores do mundo, porque sou escritora, né? Mas às vezes eu acho bom porque eu quero escrever do meu jeito, e quando você lê, você fica influenciada sempre. Então, às vezes eu vou ler quando eu estou pesquisando de que forma que eu vou escrever esse livro, e vou para a biblioteca e eu saco 10, 20 livros e vou em casa e vou ler tudo durante um mês, 2 meses, e depois eu preciso deixar tudo. Mas tem uma escritora que realmente me influenciou, não que me influenciou, acho que para mim é mais de me reconhecer numa pessoa. Quando eu me reconheço como com Clarice Lispector, então é não de imitar, é de falar, essa será a maneira que eu posso me expressar. Essa autora que eu quero falar é muito importante para mim, de Quebec. Ela se chama Nelly Arcan, ela suicidou, acho, nos 30 anos. Ela era trabalhadora do sexo e estava na droga, heroína, tudo muito difícil, mas ela escreveu livros sobre esse mesmo, o seu trabalho, e não era de descrever as ações, mas ela deixava a sua mente falar, e para ela suas as frases dela não são de um sujeito, verbo, adjetivo, ponto, não. A frase dela pode ser 4 páginas. Não tem essas coisas de vírgula, de ponto, porque ela precisava expressar uma coisa muito dolorosa e precisava deixar tudo como um vômito, né? E deixar tudo fora, e os livros dela são realidade, não são ficção.
E são coisas muito difíceis que falam do patriarcado, que falam de modificar o seu corpo para satisfazer uma ideia do corpo da mulher, porque o pai dela trazou esse desrespeito para as mulheres. E ela também queria ser autora, e ela queria, como ela falou, ela queria escrever, construir, estudar literatura, construir alguma coisa, mas no mesmo tempo ela queria se deconstruir, ela queria se destruir, e se estava destruindo no dia a dia com homens. E quando eu leia ela, eu ficava como, sou eu falando. Não sou trabalhadora do sexo, mas eu senti essa coisa na criança também, do patriarcado, de dever estar uma pessoa, uma Barbie. E então, a maneira dela de escrever também frases muito longas, quando eu vou escrever passagem mais emocional, eu vou fazer um pouco assim também. Não 3 páginas, mas um pouco mais para que a editora depois me fala frase longa, frase longa, frase longa. Você está aqui com uma bolsa, está escrevendo, né? Estou escrevendo, mas estou mais curtindo. Mas estou pesquisando, curtindo, para depois, no inverno lá em casa, que não tem nada que fazer, eu vou escrever lá. Mas você está fazendo uma pesquisa em torno dessas mulheres em situação de rua. Já começou a escrever, eu queria que você falasse um pouco sobre o que levou a pensar e querer colocar essas mulheres como protagonistas de sua escrita. Não faremos dessa, é verdade. Eu vim aqui no processo, a residência não está relacionada a um projeto exatamente, mas vim aqui no final de um processo de escrever um livro sobre as mulheres em situação de rua na minha cidade, Montreal. O que me levou para escrever isso foi meu trabalho. Então, eu falei antes que a viagem me traz muita inspiração, mas, por exemplo, durante a pandemia não podia viajar e não viajo muito tanto, mas faço uma viagem me traz inspiração para 5 anos. Mas durante a pandemia não podia viajar e eu tive um trabalho num centro de mulheres que não tem lugar para morar. E o meu trabalho era de noite e era só de receber telefones, falar com as mulheres aqui em pessoas, dar comida para elas, nada de complicado. Depois eu fiz mais acompanhamentos para mulheres que tinham situação de imigração, e então elas me falavam muito mais dos seus processos, e todas as histórias ou a maneira de falar, são pessoas aqui em Montreal, são pessoas que são muito honestas e falam as suas opiniões e muito verdadeiras, sem máscara, né? E eu estava sempre pensando, são muitas histórias, elas me fazem aprender muitas coisas que eu quero compartilhar depois. E então tive essa ideia de fazer um livro. E esse livro é de ficção totalmente, porque você não pode falar de uma pessoa que ela vai se reconhecer. Então pode escutar todas as histórias, de misturar tudo e fazer 2 personagens disso, que é muito, muito difícil. Não sei se vou fazer mais depois desse, porque eu achei muito difícil, e também fico com um pensamento de... tem esse livro, encontrei aqui a professora Urpi, acho da UFBA, ela trabalha com mulheres aqui, que seja na rua ou que seja em favela, mas com pobreza, e ela trabalha com elas para elas contar suas histórias, e isso me inspirou muito, porque acho mais fácil e acho mais interessante também, porque para a minha realidade, que é o mais
interessante, não tem que inventar coisas, não. Mas deixa a pessoa falar da sua história ela mesma. Para mim seria ótimo. Então, esse livro vou tentar de terminar e vou tentar de fazer uma coisa para levar para as pessoas de Canadá, de Montreal, que eles têm dinheiro. Quando eles caminham na rua, nem vão olhar a pessoa que está pedindo dinheiro, não vão falar com elas, porque não querem ver. Não sei, tem essa coisa de não querer ver essas pessoas, mas essas pessoas estão na rua porque o sistema não está distribuindo ajuda propriamente. Droga é problema que vem de outra coisa, não é de uma pessoa escolher de ser drogada na rua, né? Então, eu quero que este livro possa trazer o entendimento de essa é a responsabilidade de cada pessoa, não só das pessoas que vão trabalhar lá no centro com pouco dinheiro, e porque é coisa de comunitária, né? O governo não quer dar muito dinheiro para eles. Não sei se responde bem. Respondeu, né? E aí a Bahia está lhe dando já também todo um terreno fértil já para você pensar outras questões, né? Veja, você pediu para ler um fragmento de partida que versa, que traz essa dimensão do racismo que você considera uma abordagem importante dentro do livro. Então eu vou passar a palavra para ela, para que ela faça a leitura. Sim, pode ler os dois últimos da 6 e 7, acho, de Charles. Charles me fala do Ghana. Limpo a mesa, peço as sobremesas, confiro tudo e volto à cozinha, onde relaxo um pouco enquanto preparo o estoque de água com gás. Sentada na bancada perto da lava-louças, encho as garrafas na torneira da vibração, enquanto Charles me conta tudo sobre Ghana. Ele descreve as florestas tropicais no sul do país, as savanas ao norte, os parques nacionais onde elefantes podem ser vistos. Um dia eu vou te levar comigo, ele sonha. Charles, Bert interrompe do outro lado da cozinha. Você é velho demais para Gabi. Irritado, Charles retruca em inglês tão confuso pela emoção que nem eu nem Bert entendemos. Você, eu, sabe, somos, nós, ciúmes. Eu assumo daqui, para defender nossa amizade. Cala a boca, Bert. Você tá aí com inveja. Ignorando Bert, Charles começa a descrever os pratos ganeses. Porco frito, banana da terra, feijões. Você tem que provar, ele fala. Tem um restaurante ganês no nosso bairro. Gabi, ri Bert, não me diga que você também mora na N15. E daí? Eu retruco, irritada. É um gueto de negros. Você gosta de lá? Eu não ligo, respondo ríspida. Então, você gosta da pobreza? Diz Bert. Meus olhos se apertam de culpa. Penso em todos aqueles homens largados que assombram as ruas, perambulando entre o lixo e as raposas. No meio de uma das cidades mais ricas do mundo, eu rapidamente me esqueço da pobreza e do desemprego que ronda o meu bairro. Esqueço que a N15, com seus 200 mil habitantes, é o lar de muitos lavadores de prato e zeladores de Londres. Assim como outros turistas que migram para áreas mais acessíveis, eu vou ficar aqui apenas por alguns meses, não a vida toda. Sério, Gabi, você tem cara de quem cresceu em uma bolha. O que você está fazendo aqui? Como se lesse minha mente, Bert crava uma faca no coração da minha inocência, com o seu dedo apontado para a abundância na qual cresci e da qual eu sempre fiquei envergonhada na frente daqueles que têm menos. Quando salto do ônibus na frente da estação Seven Sisters, reparo com mais atenção nas pessoas do meu bairro. Enquanto minha ficha cai e sigo no caminho da compreensão, ando entre os escombros de uma sociedade quebrada, cujos fragmentos cortam meus pés. Minha visão infantil do jardim terreno está começando a ficar salpicada. Eu deveria, então, me mover mais devagar? Nós estamos chegando ao final, mas em relação a esse fragmento aí que foi lido, para fechar o nosso encontro, eu gostaria que você falasse dessa importância da arte como uma forma de denúncia, uma forma de construção de uma sociedade mais igual, em que as vidas possam se manifestar e possam se
se dar, né, a ver, como você disse, que na sua experiência, do seu trabalho no Canadá, há pessoas que passam invisíveis, né, que não são vistas. Então, essa relação entre literatura e o olhar, a literatura como aquilo que tira a miopia, né, que permite com que se veja a realidade, que essa realidade possa ser transformada. E para essa é a última questão, quer dizer, a última abordagem que faço. E, para fechar o nosso encontro, que você diria também para aquele outro que está começando a escrever, para um estudante, para um jovem, né? O que você diria para ele, né? Para que ele prossiga e seja motivado a continuar nesse seu desejo de escrita. Queremos agradecer a sua presença aqui, que você venha muitas vezes à Bahia, que goste de estar aqui conosco. Uma pergunta ampla, mas vou tentar de responder curto. Eu começo a escritura para ajudar eu mesmo, e acho que na vida é assim, você precisa ajudar o seu mesmo e depois poder ajudar outras pessoas. Se você não tem dinheiro, não pode dar. Se você não tem amor dentro de você, é difícil de dar amor. Então eu acho, para mim, e para as pessoas que querem começar a escrever, eu sempre faço esse ateliê de escritura com a linha de vida, e falo para as crianças nos ateliês, os adultos, de começar com a linha de vida, de selecionar os eventos mais fortes para eles emocionalmente, e de escrever sobre as coisas que eles sentem muita emoção, porque essa é parte da terapia. Para mim, a escrita é terapia, é um lugar de pensar, ou como Clarice Lispector, é um lugar de filosofar, de ter reflexões profundas. E isso para ajudar seu mesmo. Eu estou agora 33 anos, vou estar sempre nesse processo de ajudar eu mesmo, mas eu acho que com a escrita cheguei num ponto onde pensei, se eu posso, acho que, não sei, eu não pensei nessa pergunta antes, mas acho que quando você já tem um lugar onde você pode expressar coisas que vão estar lidas, que vão estar para outras pessoas, ou se você tem dinheiro para viajar, eu acho importante de começar a pensar em dar também. E estou nesse processo eu mesmo de sempre de pensar, eu tenho esse lugar para escrever, mas seria muito importante de escrever sobre as pessoas que não têm esse lugar. Mas como falei, no futuro eu gostaria mais de abrir esse lugar, como fiz a professora Urbi, abrir esse lugar para as pessoas mesmas falar elas das suas histórias. Eu que tenho essa habilidade de escrever, eu posso essa pessoa de trânsito, não? E minhas histórias pessoal também vão ajudar pessoas que estão nesse caminho de pesquisa de autoconsciência, de pesquisa de entender seus efeitos, de tentar de encontrar o amor incondicional, que agora estou como pensando, tentar de ser uma pessoa melhor. Muito bem, desejamos que você tenha bastante alegria no seu processo de escrita, né? Porque a alegria é realmente a prova dos 9, né? Já como dizia lá Oswald de Andrade, que você seja muito feliz nos seus encontros literários, que volte sempre à Bahia, e agradeço a presença de todos aqueles que aqui estiveram, agradeço o convite do Flipelô para fazer essa mediação, e agradeço a você, Gabriele, pela gentileza de estar aqui conosco, e a sua ajudante, tradutora, né? E que o Flipelô, que essa festa literária tenha a vida louca. Um abraço para todos. O Brasil Casa de Jorge Amado e o Sesc tem o prazer de promover a edição de 2024 da Flipelô.
Festa Literária Internacional do Pelourinho, que este ano homenageia Raul Seixas. A Flipelô é apresentada pelo Ministério da Cultura e Nubank. É patrocinada pelo grupo CCR, Cicobi, Rede Banco do Nordeste e a Lei Federal de Incentivo à Cultura, além da Bahia Gás, Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia. A Flipelô conta com o apoio da Rede Bahia e da ITS Brasil. Confira a programação completa no site flipelô.org.br. Sejam bem-vindos e tenham uma excelente festa! Bom dia a todos que estão aqui presentes, todas as pessoas que vieram ouvir a Gabriele, nos prestigiar nessa manhã de sexta-feira, dia 9 de agosto. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez participando da Flipelô e parabenizo a todas as pessoas que estão envolvidas na organização desse encontro, desse importante evento que galvaniza a literatura na Bahia, que traz inúmeras vozes para a cena literária, abre caminhos para a produção literária na Bahia, enfim, um espaço de vivência, de experiência com a palavra. E hoje, dentro desse quadro, né, literário, de alegria dos encontros a partir da palavra poética, nós temos a felicidade de estar aqui conosco a Gabriele Lebeau. E vou falar um pouquinho, né, da história dela, minimamente, situá-la, para que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre o que ela faz e por que também que ela está aqui conosco nessa manhã de sexta-feira. A Gabriele Lebeau nasceu de família franco-canadense, é a origem dela, perto de Montreal, uma cidade bilíngue do Canadá, onde ela mora até hoje. Então, como ela me disse, tem que pegar 3 aviões para chegar aqui, né? Atravessar, andar muito para estar aqui conosco. Ela passou por diversas formações, né, incluindo a escrita criativa, as ciências e a psicologia, diversos trabalhos relacionados ao serviço social, à pesquisa universitária e às artes. Desde 2015, Gabriele publicou muitos contos, crônicas e 3 livros. Uma biografia jornalística sobre a carreira de um cantor de Quebec, Claude Dubois, um romance de autoficção, Parti, que ela ainda não traduzia, conversamos muito sobre isso, seria Partida, até lembrei de uma peça do Paulo Henrique Alcântara, Partiste, eu deixei, eu fui embora, então ainda está nesse processo. E um ensaio sobre a herança cultural legada pelos indígenas no território do atual Quebec, o qual foi premiado pela União dos Escritores de Quebec. Durante sua residência artística, Vila Sul, no Instituto Goethe, ela está aqui, vai passar 2 meses, né? Gabriele está finalizando seu romance, que poderia ser traduzido como 12 fêmeas, 12 mulheres, né? Que recebeu uma bolsa do Conselho de Arte do Quebec. Esse novo livro aborda o dilema das mulheres em situação de rua em Montreal. Então, vou passar a palavra para a Gabriele, né? E para motivar o nosso diálogo, vou pedir a Gabriele que fale um pouco da motivação da sua escrita, né? Assim, o que mais a motivou a escrever, se houve algum gatilho, algum fato, algum acontecimento que tenha sido um grande chamado para o seu encontro com a escrita. Olá, sou Gabriele e só para avisar, eu aprendi português aqui na rua, não estudei, então pode ser fraco, eu vou fazer o meu possível para falar bem e se tem um problema eu vou falar a palavra em inglês e a Anitta pode me ajudar aqui, a Anitta que é
tradutora do livro. E então, com a Camila também, que não pudo estar aqui hoje. Então, a pergunta, falando dos meus motivos, é engraçado, eu não lembro porque me apaixonei tanto com os livros para estar fabricando assim, livros antes de poder ler ou escrever. Eu estava fingindo que estava escrevendo livros. E hoje é com muitas crianças. Mas quando eu aprendi a ler um pouco com minha mãe, muito cedo, antes da escola, também comecei a ler, como não podia parar de ler. E escrever foi para mim, eu acho, na criança de mim, com a separação dos meus pais, eu fiquei com muita solidão emocional. E ler foi um lugar onde eu podia dissociar. Eu podia ler e entender da minha realidade, que é muito emocional para mim, mas eu leia muito sobre outras crianças e podia entender esses problemas, podia reflexionar, porque não tinha ninguém com quem falar. E também escrever começou como uma maneira também de poder expressar o amor. Eu escrevia poemas muito ruins, o amor, e depois poemas de ódio também, poemas de tudo, canção. Mas pouco, não muito, só que eu guardei todos esses jornais, então eu posso ver o que eu escrevia. E depois, quando passava coisas muito ruins na família, eu precisava de chorar, eu ia fazer cocô e escrever 30 minutos escrever o que passou, o que aconteceu, para ter uma maneira de falar com alguém. Então foi isso. Depois esqueci de escrever, e porque tinha os estudos que fazer na ciência, estudando todo o tempo, adolescência, problemas, e não escrevia e não leia mais. E quando eu viajei, aos 19 anos, eu fiz uma viagem sozinha na Londres, eu comecei a escrever de novo um blog para informar minha família, mas também porque passava acontecia coisas que eu pensava, é extraordinário, não? Eu queria escrever as coisas. Então foi assim com a viagem que depois eu pensei, quando eu viajo, tenho muitas coisas que vêm para mim, que me ajudam a me conhecer, e então tenho que escrever. E é o mais interessante que eu escrevo, porque na vida real, às vezes, ficamos tudo como muito ocupados e não dá para fazer reflexões. Muito bem. Eu vou pegar o gancho do que você falou, da sua viagem, das suas viagens, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação entre viagem e escrita, porque esse seu livro, Partida, vem de uma experiência sua com as ruas de Londres, né? Com a cultura londrina. Então, eu queria que você falasse um pouco como você vê a importância desse deslocamento do corpo, de conhecer outras culturas, né? Da sua experiência como viajante em relação com a escrita. Sim. É difícil de responder, mas comecei a viajar. Primeiro viagem foi viagem com a família, não? Mas quando viajei, por exemplo, para Cuba, deu para conhecer pessoas de cultura muito diferente, mas que às vezes me falava mais que a mesma cultura que eu tinha. Quebec sendo um lugar onde se criou com muitas pessoas de todos os lugares, e também com herança indígena que sofreu genocídio, que o governo tenta de esconder que tem heranças da Europa, heranças da Europa do Oeste. Eu nunca sabia o que era minha herança realmente, e faltava uma falta de cultura, uma falta de espiritualidade, uma falta de senso que tem muito lá em Quebec, no Canadá. E viajando, eu encontrava pessoas que me
ajudavam a me reconectar com eu mesmo, eu acho. E acho que por isso eu continuo a viajar para me descobrir, mas também quando eu viajo eu estou com preguiça. Eu vou me fazer amizade com uma pessoa local e vou ficar com essa pessoa na casa deles, nas festas deles. Não vou muito para os museus, não? Às vezes tenho que me puxar para fazer as coisas turísticas, mas essa maneira de viajar, de só estar em um lugar diferente, onde eu não tenho referências de mim e deixar coisas acontecer, coisas de fora acontecer. Quem serão as pessoas que vão estar atraídas por mim? E essas coisas de repetição me ajudavam a entender quem que eu sou e com quem que eu sou mais similar também. E fale um pouco de como você escreveu esse livro, o Partir, o Partida, né? Uhum. Que nasceu ali, naquela geografia londrina. Foi isso nesse período que você estava lá. Fale um pouco do que é o romance para as pessoas, e a proposta, e como é que surgiu a ideia, e de que modo essa sua viagem também criou um campo de subjetividade para a emergência, o nascimento desse livro. Vou falar e também vou deixar a Anita ler trechos acho são trechos pequenos, mas acho a melhor maneira de dar o sentido desse livro. Mas como começo, eu falei já que eu tinha jornal pessoal, era o meu modo de escrever primeiro e depois for desse mesmo tipo, como um blog. Então é autoficção esse livro. Inicialmente foi o blog, só realidade, e depois virou com a parte de ficção, porque você tem que organizar, porque senão o jornal de você vai ser um pouco longe demais para as pessoas, né? E então organiza também porque tem muitas personagens. Eu tinha duas amigas, eu combinei as duas amigas para fazer uma amiga, para as pessoas não ficar como muitos personagens. Então escrevia quando eu estava bem, quando não estava bem, que é a partir da biografia. E nós vamos falar das influências, mas que eu gosto de ler do jornal pessoais, mas gosto muito de Clarice Lispector, autora de Aqui, que tive que ler num curso de universidade, o livro A Descoberta do Mundo, e eu gosto dessas reflexões profundas que ela traz no cotidiano. E então acho que Partir, o meu livro, tem essa parte de coisas acontecendo, e eu tenho reflexões muito profundas e estou na pesquisa da minha autoconsciência, sempre na pesquisa da minha identidade. E então todas essas reflexões e a parte autobiografia para mim é de saltar, deixar no papel todas as minhas fraquezas, meus defaults, as partes de mim que eu não gosto, não me vejo como feia, me vejo como muito tímida, estou tendo pensamentos muito negativos sobre eu mesmo, ou estou fazendo coisas ruins, pode ser, mas escrever essas coisas para deixar fora de mim, também para ser honesta, ter autenticidade. E quando já está no papel, é muito bom, porque é como perguntar para o perdão, é como quando você está capaz de dizer, eu fiz uma coisa ruim, ou eu me sinto assim, e deixar outras pessoas ler depois, quando torna-se num livro, 8 anos depois, quando você não está nesse lugar, é muito bom para mim, como terapia. Então, falei muito.
Eu gostaria de deixar a Anitta ler um trecho desse livro muito curto para começar. Só um parênteses, eu achei muito interessante você trazer aí a presença de Clarice Lispector, saber que essa autora é lida e que abriu possibilidades para você, né? Porque também foi uma autora fundamental na minha formação. Faço questão sempre de, quando possível, levá-la para minhas aulas na UFBA. Eu agora posso me apresentar aos professores de teoria literária. Já ensino na UFBA, concursado desde 1996 e desde sempre, quando posso e é possível, eu trago sempre Clarice Lispector, porque considero não só uma escritora, mas como uma pensadora. E a partir do que você disse, né, que você também quer pensar sua errância, seus defeitos, seus desvios, né? A Clarice tem há duas frases que eu considero que dialogam com o que você disse, que ela diz, perder-se também é um caminho. Então, eu acho que Clarice Lispector foi uma pensadora também dos desvios, né? E também ela disse que há certas experiências que só podem ser vividas com erro. Então, ela não é uma pensadora só do acerto, mas ela é uma pensadora daquilo que o homem faz e, quando faz, não necessariamente faz dentro de uma norma ou daquilo que já está estabelecido, mas que quando ele vive essas outras experiências que ela chama de errância, há outras possibilidades de vida que também se abrem para ele e para os outros, não é? Então é interessante você trazer isso. E agora vamos partir para a leitura dos fragmentos, né, do texto de Gabriele. Você tem microfone, não? Aqui. Obrigada. Bom dia, gente. Eu vou ler aqui o dia 1, chegada em Londres. Perto do centro, o trem mergulha por baixo da cidade, estilhaçando minha frágil serenidade. Estação Holborn, é onde devo descer. Com minha mala de 1 tonelada, me esforço para me livrar da estação. 20 passos esgotam minhas últimas forças. Ensopo meu suéter de merino com suor e machuco meus dedos esmagados pela alça da mala. Perto de mim, 2 meninas espanholas arrastam dolorosamente sua bagagem, 2 vezes maior que a minha. Me sinto consolada. Finalmente vejo o céu, completamente nublado, assim como me disseram. Para todos os lados, cinza. As calçadas, o asfalto escuro como carvão, os rostos pálidos e os carros empoeirados, os prédios de concreto e tijolos. A agência deveria estar aqui perto. Pela 1000ª vez, eu viro o mapa de cabeça para baixo. É isso. Mais uma rua para atravessar. Eu dou um passo no asfalto. Vrum! Um carro na direção contrária. Congelo no meu pedaço da calçada. O sistema de trânsito de Londres desafia todos os reflexos que adquiri desde a infância. Minhas pupilas disparam 100 vezes, da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Demoro vários segundos analisando o movimento antes de voltar a me aventurar, com passos largos. Do outro lado da rua, eu alcanço a porta estreita da agência. Ela abre para uma escada igualmente estreita, a última que eu vou subir com minha maldita mala. Até então, ao contrário das previsões, eu não encontrei nenhum batedor de carteira, gangue ou lata de gás lacrimogêneo. No andar de cima, a recepcionista aponta para um sofá. Me atiro nele, exausta e pingando de suor. Agora, tenho que encontrar um lugar para morar, em um trabalho. Para me ajudar nisso, a agência me cobrou pouco mais que $300, mas não tenho muitas esperanças. Eu já tinha pago meu primeiro depósito e comprado minha passagem de avião quando tive a ideia genial de ler os comentários de outras pessoas nos blogs. Viajantes que culpavam a agência por deixá-los desempregados em quartos minúsculos, encardidos e infestados de ratos. Gabriela, eu vou aproveitar esse fragmento para você falar um pouco dessa relação entre literatura e cidade, que é o tema da nossa mesa hoje aqui, né? Como você que percebe, né, a importância de uma geografia, ou seja, como essa geografia, as ruas, as esquinas, movimentam também o imaginário do escritor, né? Trazendo outros ruídos, né? Outros odores, outros cheiros,
outras imagens visuais e tudo isso como que convidando para o processo da escrita. Na verdade, eu sou de natureza. Eu não gosto de cidade. E o mais que cidade, mas Salvador eu gosto. O mais cidade que não tem vegetação, que não tem música, que não tem coisas humanas, ou mais que me sinto ruim, mal. E Londres é uma cidade que é muito como amor e ódio, porque é enorme. É muito caro viver lá, morar lá, e tem muitas pessoas, está muito desconectado da natureza, eu acho. E então, Londres, quando você caminha, você vê os edifícios muito antigos. Também tem não investiguei, não pesquisei tanto da história da Londres, mas o que eu conheci tem esse momento quando tinha a França lá. E você pode ver a história, e eu acho isso da Europa também, mas em Londres pode ver a história desse colonizador imenso, porque a Inglaterra foi um dos maiores colonizadores do mundo, da Índia, todos os países da África e de Canadá também depois. Então, eu caminhando lá, eu sentia muito toda a história que não tem em Montreal. Em Montreal está tudo edifícios novos de vidro, não? Você não tem exceções, mas é de 400 anos. Lá em Londres são muitos mais anos que você pode sentir, e é muito pesado. Por isso eu não gosto, porque essa história é muito pesada. É a história de racismo, é a história de explotação, e você sente tudo isso, mas também Londres é maravilhosa porque tem toda essa imigração, e tem essa imigração como imediata como eu, pessoas que vêm para Londres para morar lá alguns meses para trabalhar, e tem esses encontros que você faz. Então, quando eu me relaciono com as cidades, eu penso mais quem são os humanos na cidade, que não sou de arquitetura tanto, mas sou de arquitetura só por a história, que foi dos franceses, foi dos espanhóis, foi dessas histórias de conquista, de colonização, de exploitação, quem construiu, quem mora lá agora também. E esse livro tem viagem para todos os bairros de Londres. Cada bairro de Londres é como um universo, um mundo diferente. É isso, ainda que você não goste da paisagem urbana, mas ela lhe motivou a escrita. Você está dizendo que cada bairro aqui, não é? Traz digamos, um pedido para que você decifre aquelas ruas, né? E veja que aqui, nesse fragmento que você nos apresenta, você traz a Londres com o céu nublado e diz: assim como me disseram, é o cinza, as calçadas, o asfalto escuro como carvão. Então, ainda que você não tenha uma afinidade com essa paisagem urbana, mas essa paisagem, talvez exatamente por não ser uma afinidade sua, lhe afetou de outra forma, né, a ponto de que você transformou essa paisagem trazendo as cores dessa cidade. É muito interessante ver como a literatura contemporânea se inspira no ambiente da cidade. Por exemplo, o Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, ele tem um livro chamado Fervor de Buenos Aires, em que você pode percorrer a cidade de Buenos Aires através dos poemas. Eu, por exemplo, conhecia Recoleta antes de ter visitado, né? E são muitos outros, por exemplo, Clarice Lispector, de que você gosta, fez A Hora da Estrela, e é uma leitura do Rio de Janeiro. E ela diz: Macabea, que é a personagem, eu consegui ler a inocência e ao mesmo tempo o vazio no rosto de uma mulher dentro de um transporte público, não é? Então é comum que essa cidade, ela de alguma forma nos motive a
uma reflexão sobre os modos de vida. Eu acho que você traz aqui. E a propósito dessa leitura, ela vai continuar. Eu queria que você me dissesse um pouco se, no caso desse livro Partida, há um processo de autoficção. Falasse um pouco sobre essa questão da autoficção na elaboração do seu processo de escrita. A autoficção, então a parte de ficção foi quando, acho que chegou quando eu comecei a estudar escrita na universidade, não sabia que estudar, então enfim, foi para a escrita, mas que tivemos que escrever crônicas e coisas da atualidade das newspapers, e então comecei a pensar, eu posso misturar, fazer mais uma parte mais educativa. Eu acho, porque eu gosto de, quando eu vou ler uma história de ficção, eu gosto de aprender muitas coisas da realidade da história, então é uma parte muito importante nos meus livros de trazer uma coisa educativa também. Tem uma coisa do meu caminho pessoal de pesquisa da autoconsciência, e que as pessoas que vão ler vão se reconhecer, vão poder aprender também sobre eles mesmos, mas tem também a outra parte que é de fazer pesquisas e de trazer a história. Então vou num bairro de Londres e lá eu vejo que são todos nomes em língua da Índia, que foi uma colônia. Então vejo que aprendo coisas sobre esse bairro. Essa é a parte que eu posso fazer depois em casa, na computadora, e depois vou colocar dentro do livro de uma maneira que seja orgânica, porque o meu problema também, eu passo 2 anos fazendo pesquisa e depois quero botar tudo no livro, fica muito, muito pesado, e é muito difícil de não compartilhar tudo o que eu descobri. A parte da seleção, sim, né? Será que vamos para um trecho? Agora vamos com um trecho, né? No segundo, a primeira noite de partida. São só 5 da tarde, mas eu não consigo esperar mais para dormir. Eu subo para o dormitório. O frio, a umidade, a escuridão e o desespero do hostel atravessam meu saco de dormir. Um arrepio na espinha e uma sensação ruim na boca do estômago. Insegurança, como nunca antes senti no conforto do meu dia a dia. Longe das minhas necessidades de cuidado e sucesso, as que estão me remoendo são bem concretas. Encontrar um trabalho, comer, não gastar meu dinheiro todo, conhecer pessoas que possam me ajudar. Estou com medo de ter idealizado minha jornada. Medo de voltar para casa, depois de apenas algumas semanas, com os bolsos vazios, mostrando a todos que minhas ideias grandiosas eram apenas um sonho e que sonhos não levam a lugar nenhum. Pior ainda, eu tenho medo de voltar sem ter mudado. Esses pensamentos negativos são exacerbados pela fadiga. Melhor fechar os olhos e me forçar a dormir até o sol nascer. De manhã, fazer uma corrida pelo bairro. Produzir endorfina o suficiente para retomar o controle da minha mente e bolar uma estratégia para sair desse buraco. Você quer comentar o que você escolheu, esse fragmento? Eu achei muito interessante a maneira como você traz para a escrita, quer dizer, o narrador, a perspectiva do corpo, né? O arrepio na espinha, uma sensação ruim na boca do estômago, ou seja, essa cidade que ela é digerida, né, passa pelo corpo, também produz uma dispepsia, quer dizer, um mal-estar, né? E todas essas preocupações que vão sendo absorvidas por esse narrador, as preocupações ligadas a um cotidiano e de sobrevivência, que você diz, encontrar um trabalho, o narrador, um trabalho, comer, não gastar meu dinheiro todo, enfim. Queria que você falasse um pouco se no seu processo de escrita fica claro para você essa relação entre escrita e corpo.